o Bitcoin dispara hoje e antes mesmo de você pensar em comprar, você já começou a errar. Calma, não é sobre previsão, não é sobre análise técnica e não é sobre dizer se vai subir ou cair. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece na sua mente nos primeiros segundos em que você vê o gráfico subir. Porque o erro que faz a maioria perder dinheiro começa antes do clique. E se você não enxergar esse momento invisível, vai repetir o mesmo padrão, menos mesmo que o Bitcoin dobre de valor. Agora presta atenção, você abre o aplicativo só para olhar, mas não é só olhar. Seu corpo reage primeiro. Uma leve tensão, um pequeno aumento na respiração, uma sensação difícil de explicar. Você vê o gráfico verde e sua mente não pensa em risco, ela pensa em atraso. E se eu estiver ficando para trás? E se essa for a última oportunidade? E se todo mundo estiver entrando menos eu? Percebe, você ainda não decidiu nada, mas já começou a se comparar. E comparação é o primeiro gatilho. O mercado sobe, mas o que realmente sobe é a pressão interna. Você começa a imaginar o que aconteceria se tivesse entrado antes. Começa a simular ganhos que ainda não existem. Começa a viver mentalmente um lucro que ainda não ganhou. E nesse momento, você deixa de observar, você passa a desejar. Existe uma diferença brutal entre analisar e desejar. Analisar é frio, desejar é urgente. E urgência é perigosa. Você lembra da última vez que ignorou uma alta? Lembra do arrependimento? Não foi apenas dinheiro, foi a sensação de ter ficado para trás, foi ver os outros comemorando, foi sentir que você perdeu o timing. Hoje o Bitcoin sobe de novo. E aquela memória ativa, e você diz que está avaliando, mas na verdade está tentando evitar aquela dor de novo. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Você não entra porque acredita. Você entra para não se sentir excluído. O gráfico não ativa ganância primeiro. Ele ativa medo, medo de perder, medo de parecer lento, medo de não estar acordado. E quando o medo decide, a lógica só aparece para justificar. Você começa a buscar vídeos que confirmem a alta, ignora opiniões contrárias, filtra informações, sua decisão já está inclinada. Você só está procurando argumentos para sustentar e tudo isso acontece antes do clique. Antes da ordem, antes da operação, o erro não começa quando você compra no topo. O erro começa quando você deixa a comparação assumir o controle. Hoje o Bitcoin dispara, mas a pergunta que importa não é: vai continuar subindo? A pergunta é: quem está tomando a decisão agora? Você ou o medo de ficar de fora? Se você não identificar esse momento exato, vai repetir o padrão, mesmo achando que aprendeu, e isso é o que mantém o ciclo vivo. Você promete que dessa vez vai ser diferente, que vai esperar a confirmação, que não vai agir por impulso, que não vai repetir o erro. Mas o preço continua subindo, e cada nova vela verde parece uma provocação. Não é o gráfico que te pressiona, é o tempo. Você começa a sentir que está atrasado, como se existisse uma corrida invisível acontecendo. E você tivesse alguns segundos atrás. Esse sentimento é poderoso, porque ele não parece medo, parece urgência. E urgência disfarçada de oportunidade é uma das armadilhas mais eficientes do mercado. Você começa a pensar: se subir mais um pouco, eu entro. Se romper esse ponto, eu compro. Se todo mundo estiver falando, deve ter fundamento. Mas reparem uma coisa: você não está buscando clareza, você está buscando permissão. Permissão para fazer o que já quer fazer. Sua decisão já começou a ser construída lá atrás, quando você sentiu aquele desconforto de ficar de fora. Agora você só está empilhando justificativas. Você abre vídeos otimistas, ignora os pessimistas. Lê comentários que forçam sua vontade e começa a sentir uma confiança que não vem da estratégia, vem do movimento. Quando algo sobe forte, parece seguro, porque parece validado. Mas validação coletiva não é segurança, é contágio emocional. O efeito manada não parece manada quando você está dentro dela. Parece inteligência coletiva, parece consenso, parece todo mundo tá vendo algo, mas quase sempre é só reação em cadeia. Você começa a imaginar o lucro, projeta quanto teria se tivesse entrado antes, calcula quanto pode ganhar se continuar. E o mais perigoso acontece aqui. Você começa a gastar mentalmente um dinheiro que ainda não ganhou. Começa a sentir vitória antecipada. E quando você sente vitória antes da hora,
você se apega, e apego reduz sua capacidade de recuar. O mercado não precisa te convencer a entrar, ele só precisa ativar algo que já está dentro de você. A necessidade de não ser o último, a necessidade de provar que você também entende, a necessidade de não repetir o arrependimento passado. Você chama isso de oportunidade, mas muitas vezes é só ansiedade com um gráfico bonito. E quanto mais o preço sobe, mais difícil fica aceitar a ideia de ficar de fora, porque ficar de fora dói mais do que perder depois. Essa é a parte que ninguém fala. A dor do arrependimento antecipado é mais forte do que a dor da perda futura. Então você entra não por convicção, mas para silenciar essa voz interna que diz: você vai perder de novo. E quando a motivação é silenciar uma emoção, a decisão já nasce frágil. Você não percebe, mas já não está operando o mercado. Está operando sua própria insegurança, e isso muda tudo. Porque se o preço continuar subindo, você vai sentir alívio. Mas se ele virar amanhã, a mesma emoção que te fez entrar vai te fazer sair, sem estratégia, sem plano, só reação. E é assim que o ciclo se mantém. Não porque você não entende gráfico, mas porque você não entende o momento exato em que sua emoção assume o controle. E esse momento aconteceu muito antes da compra. A maioria acredita que o erro está em comprar no topo. Mas o topo é só a consequência. O erro aconteceu antes. Aconteceu quando você deixou a emoção decidir primeiro e a lógica apenas justificar depois. Se o Bitcoin continuar subindo, você pode até ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro por impulso não significa que você evoluiu. Significa apenas que o mercado ainda não te cobrou. Porque o problema nunca foi o preço, foi o padrão. Você entra quando sente urgência, sai quando sente medo, promete que vai melhorar. Repete quando o gráfico mexe de novo. Sobe, euforia, cai, pânico, recupera, esperança, e o ciclo recomeça. Não é falta de inteligência, é falta de consciência. Hoje o Bitcoin ele dispara, mas o que realmente importa é outra coisa. Você entrou porque tinha plano ou porque não queria se sentir atrasado. Existe uma diferença brutal entre estratégia e carência. Estratégia aceita ficar de fora. Carência não suporta a sensação. Estratégia espera. Carência corre. Estratégia calcula risco. Carência imagina lucro. E enquanto você não identificar qual das duas está decidindo, o resultado pouco importa. Porque mesmo que acerte hoje, vai errar amanhã pelo mesmo motivo. O mercado não pune quem perde. Ele pune quem repete sem perceber. E talvez a pergunta mais desconfortável seja essa. Se ninguém estivesse falando de Bitcoin hoje, você estaria interessado? Se não existisse euforia coletiva, você teria convicção? Se a resposta for não. Então não é oportunidade. É contágio. Existe um momento em que você precisa decidir que tipo de investidor quer ser o que reage a movimento ou o que entende a própria mente. Porque enquanto você não dominar o que acontece antes do clique, vai continuar achando que o problema está no gráfico, mas nunca esteve. O gráfico apenas expõe seu medo de ficar para trás. Expõe sua necessidade de provar algo. Expõe sua dificuldade de esperar. E esperar é desconfortável, mas impulsividade é cara. Talvez o Bitcoin continue subindo, talvez caia amanhã. Isso é secundário. A pergunta real é: você vai continuar entrando para aliviar uma emoção ou vai aprender a suportar o desconforto de não agir? Porque às vezes o maior controle não está em comprar na hora certa. Está em não comprar quando todo mundo está comprando. Hoje o Bitcoin dispara, mas o verdadeiro movimento não está no gráfico. Está dentro de você. E se você não enxergar isso, não importa o quanto o mercado suba, você continuará operando emoção e chamando isso de estratégia. Agora me diz uma coisa menos com honestidade. Hoje você sentiu medo ou sentiu ganância? Comenta aqui. Porque reconhecer é o primeiro passo para não repetir.